Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa segunda aula referente ao sistema tegumentar. Então, na aula passada, a gente iniciou os estudos ao sistema tegumentar, onde a gente viu as funções da nossa pele. Então, o sistema tegumentar, ele é composto pela pele e seus anexos. Nessa aula de hoje, a gente vai ver sobre as estruturas da nossa pele. A gente vai ver a anatomia da nossa pele. Vamos estudar cada camada, vamos estudar o que temos nessa camada e as funções que essas camadas também exercem. Olá, meninas! Vamos dar início então à nossa segunda aula sobre o sistema tegumentar, onde a gente vai estudar a pele, todas as estruturas da nossa pele e as camadas. Olha que imagem bacana aí do lado. A gente pode observar as camadas da pele e os anexos que compõem a anatomia da pele. Vamos fazer uma revisão bem breve para a gente relembrar do que a gente falou da aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre as funções da pele. Então, a gente sabe que o sistema tegumentar, ele é composto pela pele e os anexos da pele. E a pele, gente, ela não é apenas um tecido que reveste o nosso corpo. Ela é um órgão, e um órgão rico de funções, rico em funções. Esse órgão protege o nosso corpo contra atrito, contra patógenos, contra bactérias, contra a perda de água e também faz a regulação da temperatura do nosso corpo. Então, é um órgão de extrema importância. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo a pele nas próximas aulas. Funções da pele. Lembra que a gente falou da função principal da pele, que é a função de revestimento e proteção? Que a pele reveste o nosso corpo protegendo contra o meio externo, protegendo contra micro-organismo, protegendo contra impactos. Então, ela faz a nossa proteção mecânica e imunológica. A nossa pele também faz a nossa regulação da temperatura corporal por dois meios que a gente viu, né? Que é a sudorese, que é pela transpiração das glândulas sudoríparas, pela transpiração, pela eliminação de calor através de fluidos, e também pelo aumento ou diminuição da circulação sanguínea. Recordaram? Vamos lá. A gente também falou sobre a proteção da pele contra a radiação solar, que isso se dá devido à melanina. Vamos ver? Olha essa imagem, a gente consegue ver na ilustração a radiação ultravioleta ali na primeira camada da pele, que é a epiderme, que a gente vai estudar já já. A gente tem as melaninas. Lembra que a melanina é a célula responsável por dar pigmentação à nossa pele? E ela é produzida nos melanócitos. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a melanina também. Aí a gente tem, né, falando sobre a termorregulação da pele, que a nossa pele tem a função de regular a temperatura corporal, que a temperatura do nosso corpo é mantida aproximadamente a 37 graus. Quando a gente tem calor, a gente tem vasodilatação. Quando a gente tem frio, a gente tem vasoconstrição dos vasos. Falamos também que a nossa pele tem função de evitar a perda de água, de evitar a desidratação, devido à formação desse filme que a gente tem na primeira camada da nossa pele, que é feito devido à secreção das glândulas sebáceas que produzem o sebo. E esse sebo forma um filme na nossa pele, fazendo assim que a gente não perca a água do meio interno para o meio externo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a estrutura da pele, a anatomia da nossa pele. Bom, a nossa pele, ela está dividida em três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Meninas, a gente vai estudar a epiderme e a derme. A hipoderme, que é a última camada, a gente não vai entrar a fundo, porque o que mais vai importar nessa área nossa da estética é a epiderme e a derme. Então, vamos lá. Então, a gente tem essas duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme, como vocês podem ver na ilustração, ela é a camada mais externa. É a camada que vai estar em contato com o meio externo. Então, epiderme está
acima, é a camada mais externa, e ela é formada por tecido epitelial. A epiderme, ela ainda se subdivide em mais 5 camadas, que a gente vai ver já já. Então, epiderme, derme. A epiderme, ela é formada por tecido epitelial e é a camada mais externa. Depois da epiderme, a gente vai ter a derme, igual vocês podem ver ali na ilustração. A derme, ela é formada por tecido conjuntivo e nela a gente tem os nervos, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os folículos pilosos, que são de onde saem os nossos pelos, as glândulas sudoríparas, que são as que produzem o suor, e também as glândulas sebáceas, que produzem a secreção de sebo. E a derme, ela é dividida também, assim como a epiderme. A derme, ela se subdivide em mais 2 camadas. Vamos lá? Então, a epiderme é a camada mais externa. Abaixo da epiderme, a gente tem a derme. Então, epiderme é a primeira camada e a derme é a segunda camada. Ó, a gente tem 4 células na epiderme. A primeira é os queratinócitos, que são responsáveis pela produção da queratina. A segunda é os melanócitos, que é responsável pela pigmentação da nossa pele, responsável pela produção de melanina. A gente tem as células de Merkel, que são responsáveis pelo tato e ficam na região mais profunda da epiderme. E as células de Langerhans, que são encontradas em todas as camadas da epiderme, e elas fazem parte da proteção da nossa pele, pois elas têm capacidade de fagocitar e de ativar linfócitos. Então, elas são as nossas células de defesa do organismo, defesa contra micro-organismo, contra patógenos. Bom, meninas, hoje a gente viu então um pouquinho mais sobre a pele e na próxima aula eu vou voltar fazendo novamente uma revisão com vocês e vamos aprofundar um pouco mais no conteúdo, ainda falando sobre a pele. A gente vai estudar os tipos de pele, para a gente saber distinguir depois lá na frente qual o tipo de pele da nossa paciente. Bom, então a gente viu que a pele, ela é um limite anatômico do organismo que vai fazer uma barreira, gerando proteção e impermeabilidade à nossa pele. Vamos falar agora sobre a subdivisão que a epiderme tem, onde ela se divide em 5 camadas. A primeira camada é a camada córnea, gente, onde é o extrato córneo. É a camada mais externa da epiderme e ela é formada por células mortas. Então, essa primeira camada que a gente tem da epiderme, a gente tem uma grande quantidade de células mortas e uma grande quantidade de células de queratina que vão se descamando, certo? Então, essa primeira camada da camada córnea é onde a gente vai ter as células mortas. Conseguem observar ali na ilustração. A gente também tem, que não está aqui na ilustração, o extrato lúcido, a camada lúcida, que ela é mais evidente em regiões como palma da mão e planta do pé. Já em regiões do corpo, onde a pele é muito fina, a gente não tem a presença dessa camada lúcida, certo? Então, a camada lúcida a gente só vai encontrar ela nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, que ela é uma camada um pouco mais espessa, mais grossa. Então, nas outras regiões do corpo a gente não encontra ela, então a gente não vai estudar muito sobre ela. Ela é constituída por células, essa camada lúcida, por células... Como que eu vou explicar para vocês? Ela é constituída por células mais achatadas e translúcidas, entendeu? É uma camada bem espessa, essa camada lúcida, que é o extrato lúcido, que não vamos ter aqui nessa ilustração, porque a gente só encontra ela nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E depois a gente tem, depois da camada córnea, então a gente tem o extrato granuloso, que é a camada granulosa. Ela é formada, esse extrato granuloso, essa camada granulosa, ela é formada por 3 a 5 camadas de células. Essas células estão achatadas e com um núcleo bem centralizado.
E ali a gente tem a origem da queratina. Depois dessa camada granulosa, a gente tem o extrato espinhoso, a camada espinhosa. Eu falo extrato e camada, gente, é porque pode ser tanto um quanto o outro. Então, pode ser que na apostila vocês vão encontrar, às vezes, escrito extrato espinhoso, extrato córneo. É a mesma coisa que camada, são as camadas da nossa pele. Então, a camada espinhosa. Vamos falar dela. Ela é constituída de 5 a 10 camadas de célula em formato de cubo, igual vocês podem ver aí na ilustração. Um diferencial é que nela a gente tem filamentos de queratina, os quais unem as células devido à presença de desmossomos. Por último, a última camada da epiderme é a camada basal, ou conhecida também como extrato germinativo. Então, meninas, essa última camada é onde temos a formação de células que dão origem a todas as camadas superiores da epiderme. Então, é na camada basal que a gente tem a formação de células e essas células vão sendo empurradas para as camadas superiores. Conforme elas vão subindo, elas vão sofrendo modificações morfológicas e nucleares. É também nessa camada que a gente tem os melanócitos, as células que são responsáveis pela produção do pigmento, a melanina. Então, é a melanina, como a gente já viu, que é responsável pela diferenciação de cor entre as pessoas. Uma pessoa da pele negra, ela possui mais melanócitos ativos do que uma pessoa de pele branca, para vocês compreender essa questão de coloração de pele. Vamos dar uma revisada na camada mais superficial, que é a epiderme? Bom, a gente viu que a pele, ela se divide em duas camadas que a gente vai estudar, que são as principais, a epiderme e a derme. E essa epiderme, ela ainda se subdivide em mais 5 camadas. A epiderme, ela é a camada mais externa e ela é formada por tecido epitelial. Na epiderme, as células estão bem unidas, bem juntas. Isso explica a função da nossa pele de proteção contra a entrada de agentes externos para o meio interno, certo? Abaixo da epiderme, a gente tem a derme. E a derme, ela é formada por tecido conjuntivo. Na derme, a gente tem os nervos, vasos sanguíneos, linfáticos, folículos pilosos e as glândulas sudoríparas também. E a derme, ela se divide em camada papilar e camada reticular. Lembra que eu falei para vocês que a derme, assim como a epiderme, ela também vai se dividir? Então, a derme, ela se divide em duas camadas, que é a camada papilar e a camada reticular. Então, a derme também se subdivide em duas camadas, a papilar e a camada reticular. A papilar é a primeira, que fica logo abaixo da epiderme. Então, acabou a epiderme, começa a derme. A primeira camada da derme vai ser a camada papilar e em seguida vai ser a camada reticular. A camada papilar, que fica logo abaixo da epiderme, ela possui projeções que vai se encaixar na epiderme. Então, ela vai fazer a ligação da epiderme na derme. E a camada reticular, que fica abaixo dessa papilar, que é a última camada da derme, ela é a camada mais espessa e ela é constituída por um tecido conjuntivo mais denso. Vimos também que conforme as células elas vão sendo produzidas nas camadas mais profundas, elas vão empurrando as células mais velhas, que estão acima da superfície, vai subindo lá para a epiderme, para a camada córnea, para a camada mais superficial, onde depois elas vão descamar e ser eliminadas, que é lá naquela primeira camada onde tem as células mortas. A gente viu
que a derme é a camada mais profunda da pele. Com relação aos órgãos anexos da pele, a gente viu que a gente tem as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. E a função das glândulas são produção de suor, que vai ajudar na regulagem da temperatura. E a gente também tem a produção das glândulas sebáceas, que produzem secreção lipídica, que faz proteção da nossa pele, impedindo desidratação. Meninas, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e em breve eu volto com a nossa terceira aula sobre ainda o sistema tegumentar.